O terceiro filme de Indiana Jones se chama Indiana Jones e a Última Cruzada, trazendo Sean Connery como seu pai, Dr. Jones. Bem bacana, bem legal. Esse filme foi gasto 48 milhões e arrecadou 474 milhões, mais de 100%. Dirigido por Steven Spielberg na parceria com George Lucas. E esse filme se tornou atemporal. Do ano de 1989, trazendo uma trama, uma história envolvente, à procura do Santo Graal, usado por Jesus Cristo na última ceia. É sobre isso que nós vamos falar um pouco, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então logo depois da vinheta nós estamos começando então, tudo bem para vocês? Ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Indiana Jones e a Última Cruzada traz Harrison Ford no papel de Indiana Jones e uma curiosidade: o falecido River Phoenix participa no início do filme, fazendo Indiana Jones mais jovem, já logo de jovem, mostrando que ele era aficionado por artefatos antigos, né, e achados. Um grupo de criminosos está verificando uma mina abandonada, e essa mina eles acham uma cruzeira, uma espécie de crucifixo, que ele rouba deles, foge deles, dá um perdido nele. Só que quando ele chega em casa, o delegado já chega com um desses bandidos e retira o crucifixo de ouro dele e devolve para os bandidos que alegaram serem donos desse artefato. Inclusive o chefe desses bandidos se parece muito com a sua versão adulta, chapéu, jaqueta de couro, e ele coloca o chapéu na cabeça dele, aí depois já mostra ele adulto. Ali começou no ano de 1912, né? Aí depois já mostra no ano de 1938 ele enfrentando o mesmo vilão, né? O mesmo criminoso que roubou esse crucifixo seu no passado e tá tentando roubar de novo, só que dessa vez ele consegue escapar e levar até o museu. Seu pai está desaparecido e seu pai passou boa parte de sua vida buscando o Santo Graal, saber o seu paradeiro, isso e aquilo, e ele é raptado pelos nazistas. É aí que Indiana Jones entra em ação, vai à procura do seu pai, e ele é enganado por uma mulher e ele acaba sendo preso. Devido a isso, ele consegue encontrar o pai dele. E eles têm suas diferenças, suas divergências, aquela coisa meio pai e filho, pelo ótimo ator Sean Connery, o eterno 007. Muito bom, bem bacana. Olha, é um filmão de 1989, um blockbuster, que fez muito sucesso nos cinemas. E direção de Steven Spielberg, a parceria com George Lucas, já é uma coisa que se tornou atemporal. É sucesso garantido, ou seu dinheiro de volta. Pois vamos lá. Muitas cenas bacanas, um pouco do humor negro. Nessas entranhas de fuga, né, do regime nazista, Indiana Jones quer provar para o seu pai que ele se tornou um homem muito capaz. Inclusive ele consegue fugir com ele dos nazistas, e ele sobe numa moto, enfrenta o pessoal numa moto, ele sozinho toca o terror, manejando seu chicote, sua arma de fogo. Ele inclusive a mesma mulher que seduziu ele e aprisionou,
é a mesma mulher que seduziu e aprisionou seu pai também. E eles começam a se beijar lá, isso e aquilo, aí o pai dele pensando que era coisa com ele. Tem um humor no tempo certo, na medida certa esse filme. Tem uma cena muito bacana que ele tá no avião fugindo dos nazistas, só que ele se disfarça, né, num Zeppelin, né, aquele avião que é uma espécie de balão gigantesco, tal, muito usado na Segunda Guerra Mundial. E ele se disfarça de garçom, né, enquanto os nazistas vêm e encontram seu pai. Só que aí ele cata um desses nazistas e joga pela janela e ele cai no meio das malas. Aí ele vira e fala assim, pro pessoal que ficou tudo chocado olhando para ele, né, na cena brutal. E ele fala, ele estava sem o passaporte. Aí todo mundo já apresenta o dele, assim, não, o meu tá aqui, o meu tá aqui, o meu tá aqui, o meu tá aqui. E ele vai. Só que o balão, ele tá dando fuga da Alemanha para fugir dos nazistas. E ele acaba se virando e voltando por trás da comunicação, né, aérea, isso, aquilo, tal. Aí eles pegam um avião ali dentro e alçam o voo. O pai dele, tentando acertar uns outros aviões que estão tentando derrubar eles, acaba acertando a própria traseira do avião deles, que é a metralhadora. Mas aí eles pousam, isso, aquilo, tal, conseguem pousar. Aí vem uma cena clássica. O pai dele, vendo que eles estão sendo perseguidos por jatos, por aviões, vai balançando o guarda-chuva que ele carregava lá uma boa parte do filme e espanta as aves sobem, faz aquele rebuliço, acerta o avião em pleno ar e o derruba do ar. É uma coisa bem, uma história bem amarradinha, um roteiro bem bacana, bem trançado. Aí nessa cena que eles fogem de moto, que eles estão fugindo de moto, o pai dele fala que eles não podem abandonar a causa, que eles têm que chegar primeiro que os nazistas, que se os nazistas encontrarem o Santo Graal, não sabe o que pode acontecer, pois o Santo Graal foi manejado nada mais nada menos do que o próprio Jesus Cristo na última ceia. Então ele contém poderes sobrenaturais de imortalidade, da vida eterna e etc. O filme envelheceu bem, tá muito bem feitinho. Se você não viu ainda, assista. Pode ver, não vai se arrepender. Diversão garantida para toda a família. E muitas risadas. Tem umas cenas ali que você não vai aguentar, você vai rachar de rir. O vilão do filme também o persegue boa parte desse filme. Tem uma cena bacana que ele encontra com o próprio Hitler na Alemanha e ele está com uma espécie de agenda que o pai dele documentou todo o passo a passo para encontrar o Santo Graal. Então tem muita informação ali que os nazistas também querem para serem os primeiros a encontrar o Santo Graal. Aí ele encontra com Hitler. Hitler cata a agenda dele, assina, que ele pensa que é uma agenda para assinar, de dar autógrafo, e segue o baile. Lá os alemães estão queimando livros, né, como eles costumam fazer, e fizeram, né, no decorrer do seu período. O filme é muita ação e humor na medida certa. Se você puder ver, veja. É o terceiro da franquia de muito sucesso. Este é o meu segundo trabalho literário chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama, vulgo Lobo Negro total, e alço ele a personagem principal. Só que desta vez o pirata vai enfrentar uma doença terminal que vai levá-lo à morte, e os seus poucos mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para encontrar eles, saber o que houve e, se houver tempo, praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu e-book e no seu formato digital. E também no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal. Autor nacional, autônomo, dá essa força para nós. E nas páginas do Wattpad eu publico meus romances, aventura e fantasia,
contos urbanos gratuitamente. Ler é tão importante quanto respirar. E sem respirar a gente não fica. E ler é a mesma coisa, é a mesma pegada. É exercício para o cérebro. Entra lá, leia, comente o que está achando, o que a gente precisa melhorar. Deixe sua opinião lá, que eu vejo todas as opiniões deixadas lá, eu dou uma verificada. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?